Daí, tô aqui tentando fazer um tutorial, mas eu não sou acostumado a dar aula. Então, provavelmente eu vou esquecer de alguns passos e se eu esquecer e alguém não entender, é só postar alguma coisa no fórum que eu devo responder se eu souber. Bom, primeiro eu acho que eu vou começar explicando sobre a configuração do After Effects, porque muita gente não mexe nele, mas ele acaba tendo um peso quando você for mexer no programa. Então, para reiniciar só a minha configuração, né, que eu já tinha feito, eu posso clicar no After Effects como se fosse abrir ele, e assim que eu clicar eu seguro Ctrl, Shift e Alt e ele deve me perguntar se eu quero reiniciar, que é justamente é o que eu vou fazer. Bom, quando você abre o After Effects pela primeira vez, você vai ver essas dicas que ele dão, e cada vez que você fechar e abrir o programa vai aparecer outras dicas, mas se você quiser ler tudo é só ir para Next Tip e ele vai dando umas sugestões e dicas de como usar o programa. Eu geralmente desligo isso porque a maioria das coisas são coisas básicas. Bom, primeiramente, para mexer na configuração, vamos em Edit, Preferências e General. O número de undos por default é 32, como podem ver, mas eu geralmente coloco 60, né, mas todo mundo tem que ficar atento com isso, porque quanto mais undos você tiver, mais memória ele vai pegar da tua máquina. Como vocês viram no começo, quando você liga o After Effects, que ele dá aquelas dicas, é essa opção aqui, né, que está falando para mostrar as dicas cada vez que você liga. Se vocês quiserem, vocês podem desligar isso, tanto faz. Mas tem como ligar depois, só caso vocês tenham desligado e queiram voltar para isso. Basicamente aqui não tem muita coisa que você deva mexer. Nessa aqui é a parte do OpenGL, né, da placa de vídeo. Apesar de ele usar o OpenGL da tua placa de vídeo, ele não vai usar a placa de vídeo em si. Então, por mais que você tenha uma placa de vídeo profissional, não vai fazer lá muita diferença. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ele vai usar praticamente só essas características da placa de vídeo, que está dando suporte para todos os tipos. E essa memória aqui, geralmente ninguém mexe nisso, mas eu nunca vi nenhuma diferença, mas só por desencargo vou mudar isso aqui. Próximo, bom, essa área também eu acho que nunca vi ninguém mexer. Eu por exemplo nunca mexo nisso aqui, porque também nunca vi diferença nenhuma e geralmente essa configuração já está boa. Isso daqui seria para fotos, né? Cada vez que importa uma foto, ao invés de aparecer apenas uma frame, né, ao invés de aparecer uma frame do timeline como sendo a foto, ele vai usar na composição inteira, mas é meio difícil explicar isso só vendo isso aqui, então depois eu explico isso aqui melhor e daí dá para entender um pouco. Overflow Volumes. Isso aqui é caso você esteja renderizando um projeto e acabe o espaço do teu hard drive. E daí o que o programa vai fazer, ele vai falar, opa, acabou o espaço do drive C, digamos. E você pode colocar outros drives aqui e ele vai automaticamente gravar em outros drives. Por exemplo, posso colocar aqui drive D, se ele acabar o espaço do HD que eu tô gravando o arquivo, ele vai passar diretamente para o drive D. Essas opções aqui, eu nunca usei isso, mas só por desencargo de consciência eu vou explicar um pouco. Esse segmento é o número de arquivos que você vai usar. Então, digamos, depois de 700 arquivos, né, que você renderizar, o After Effects vai automaticamente passar para um outro dos hard drives que você escolher aqui. A mesma coisa acontece com filmes. Quando chegar em 1 GB de vídeo, ele vai parar, vai criar um outro segmento. E isso daqui, minimum disk space, seria o mínimo do HD, né? Quando
quando o After Effects detectar que você tem 3 megas só de espaço livre, ele vai automaticamente gravar em um dos drives que você escolher aqui. Eu nunca mexo nisso, mas se você não tiver um HD muito grande, é bom você habilitar uns outros HD só por precaução. Caso contrário, você pode perder todo o teu trabalho. Isso aqui seria só cores dos guides e grid que eu nunca uso no After Effects, mas pessoal que mexe com Photoshop, por exemplo, é acostumado a usar, então depende. Label Colors. Isso daqui eu posso explicar depois, porque por aqui não dá pra... nem dá pra ter uma ideia do que é. Bom, isso aqui, o After Effects simplesmente escolhe uma cor para cada tipo de arquivo que você vai colocar na tua composição. Por exemplo, criando uma composição, ele vai colocar a color de Sandstone, e daí para todos os vídeos ele vai colocar uma cor de Aqua, áudio vai ser Seafoam e etc. Eu geralmente deixo normal. Essa parte aqui é importante. Isso aqui seria a memória usada, né? No caso, como vocês podem ver, o After Effects ele só lê 4 GB no máximo. Mesmo eu usando 8 GB no meu computador, o After Effects em si ele só usa 4. Então muita gente está tentada a comprar 8 GB, né, que hoje em dia está mais barato, mas você tem que analisar muito bem se o programa que você vai usar realmente usa esses 8 GB, senão você vai estar gastando dinheiro por nada. Então, como eu tenho mais de 4 GB, eu geralmente deixo o After Effects usar esses 4 GB e os outros 4 GB fica para outras coisas. Mas, caso você não tenha tanto espaço assim, você pode deixar aqui em uns 80%, digamos, se tiver 1 ou 2 GB, deixa em 80%, e você pode usar esse Enable Disk. E o que ele vai fazer ele vai ver que a tua memória acabou e ele vai começar a gravar em um outro HD, né, só por um tempo só, que seria o cache. Então você pode escolher, digamos, um negócio qualquer aqui e, sei lá, e ele vai gravar daí pro drive nesse folder que eu selecionei, mas eu não uso isso. Essa parte aqui é meio inútil. É só caso você tenha um outro monitor para fazer teu output, né? Então, caso você realmente use 2 monitores, você pode escolher um outro monitor, né, para fazer o preview do teu vídeo enquanto você trabalha no monitor primário. Essa parte aqui é interessante. Ele seria mais ou menos a cor do teu interface. Eu tenho aqui embaixo até uns exemplos para mostrar o seguinte. Como o After Effects ele é um programa de composição, então você está sempre lidando com cores. Quanto mais escuro for teu interface, né, como assim, menos o teu olho vai cansar. Então as cores vão parecer um pouco mais nítidas e não vai ter aquela confusão de cores. Por exemplo, Nuke, que é um outro programa de composição, vocês podem ver que ele é todo escuro também, que é a configuração padrão. Fusion, mesma coisa, todo escuro. RealFlow, mesma coisa, todo escuro. Então, quanto mais escuro, mais fácil. Ele não atrapalha tanto a tua vista, não cansa muito. Mas como Adobe geralmente usa essa cor, né, esse tipo de layout, eles preferiram deixar essa cor como default, mas eu geralmente baixo para cansar menos a vista. Essa opção eu sempre deixo ligado. Isso aqui é uma coisa interessante, porque quando você faz máscaras, que o pessoal que está acostumado com o Photoshop também já deve estar acostumado, no After Effects, cada vez que você faz uma máscara, ele usa sempre a mesma cor, né, e usando esse Cycle Mask Colors, ele vai mudar a cor da máscara toda vez que você aplicar uma máscara nova. Use Gradients. Isso daqui é meio inútil. Como você pode ver, essa parte aqui, ó, ele tem um certo degradê indo de um cinza mais escuro para um cinza mais claro. Isso não vai fazer muita diferença, mas às vezes acaba atrapalhando quando você está vendo mais cores e tem que ser um pouquinho mais preciso.
Então geralmente desligo e daí ele fica essa cor, digamos, chapada, que não vai afetar em nada na performance do programa, mas é só uma coisa para evitar confusão nos olhos ou coisa assim. Essa parte aqui seria para gravar teu projeto automaticamente, né? E é sempre bom você ligar isso, porque o After Effects ele tem uma mania de travar. E principalmente se você não tem muita memória, assim que o After Effects usar toda a memória que você tem no teu computador, ele vai travar. Então eu geralmente coloco aqui para gravar a cada 5 minutos, e o máximo de projetos, e daí eu coloco para 5. Mas assim que ele chegar no quinto, quando ele for gravar a sexta versão, né, desse projeto, ele vai apagar a primeira versão gravada. Então ele vai ficar passando por cima, então 5 já é o suficiente, não precisa mais do que isso. Essa parte é uma parte muito importante. O After Effects ele foi desenhado quando só se usava um processador, né? Hoje em dia que usamos dual core, quad core, etc., ele não... Eu não sei porque eles deixaram esse negócio desligado. Então o After Effects ele só vai usar um processador. E você ligando isso aqui vai fazer com que ele use o segundo core, o quarto, etc. Enfim, ele vai usar todos os cores que você tiver no teu computador. Caso contrário, ele só vai usar um que vai deixar o programa meio lento. Essa parte de áudio é meio inútil, que você quase não usa áudio no After Effects. Eu prefiro usar áudio de outro lugar, tipo ou Premiere mesmo, ou Soundbooth. Mesma coisa, áudio. E voltamos no começo. Bom, configuração é basicamente isso.